pessoal, você ama o nosso Brasil? Você quer ficar por dentro dos assuntos políticos relacionados ao nosso Brasil e ao mundo? Pois vocês estão no canal certo. E neste vídeo nós vamos falar um assunto muito importante. Lula xingou o presidente Bolsonaro em festa da sua própria esposa, a Janja, a esposa do presidente Lula. Sem falar que o próprio presidente Lula também falou mal do judiciário, na presença ilustríssima do ministro Alexandre de Moraes, que foi convidado para esta festa do presidente Lula. E se você quer entender que tipo de xingamento foi esse, o que se passou nessa festa, já assistam este vídeo até o final para vocês ficarem por dentro de tudo. Aqui quem está falando é Dr. Jefferson, do canal Notícia Rápida, sempre trazendo ótimos conteúdos para todos vocês. Para quem ainda não me conhece, sou o Jefferson, sou advogado e sempre trago ótimos conteúdos para todas as pessoas que fazem parte da nossa família. Então não perde tempo não, deseja sempre se manter informado com todos os assuntos relacionados à política no Brasil e no mundo, já sabe. Curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. E também se desejarem nos seguir lá no Instagram, olha ele aqui embaixo, já vai também fazer parte da nossa família lá no Instagram. Pois bem, assim que terminou a cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a futura primeira-dama, a Janja, que é o nome carinhoso que todo mundo chama, a esposa do futuro presidente eleito, não é? Do presidente eleito Luiz Inácio Lula, todos chamam ela de Janja. Convocou alguns convidados para celebrar o retorno do presidente Lula à presidência do nosso Brasil. E vejam só, a festa ela aconteceu no dia 12, se eu não me engano, na última segunda-feira. Dia 12 foi segunda-feira, lá mesmo em Brasília. E ela ficou marcada por um discurso do presidente Lula no qual o futuro presidente não poupou críticas e, vamos dizer assim, palavras feias contra o atual chefe do Poder Executivo, o presidente atual Jair Messias Bolsonaro. E vejam só, pessoal, em uma varanda na casa do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai. Esse advogado é um advogado show de bola, show de bola. E essa festa foi lá na casa desse advogado, certo? Lula explicou que ia falar de improviso, tudo que não pôde falar lá no TSE. Segundo as informações que foram publicadas e alguns vídeos aí que até estão rolando aí na internet, Lula fez duras críticas ao atual presidente Bolsonaro e não poupou sequer o sistema judiciário brasileiro. Mesmo com a presença do ministro do Superior Tribunal Federal e também o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes. Pessoal, por incrível que pareça, o Alexandre de Moraes foi convidado para essa festinha. E nós vamos falar logo mais sobre isso aí. E vejam só, Lula, ele chamou o Bolsonaro de, abre aspas, aberração. Também diz o seguinte, chamou o Bolsonaro de pequeno monstro. Disse que o atual presidente é fruto da antipolítica e que não dá para entender como e onde ele surgiu politicamente. Pois é, isso aí foi o que o próprio futuro presidente Lula falou. O que vocês acham sobre esse comentário do presidente Lula? E, Dr. Jefferson, e quais foram as críticas ali ao judiciário? O Alexandre de Moraes ficou quietinho, ficou pianinho? Vejam só, em relação ao sistema judiciário, o Lula apontou que juízes e ministros costumam decidir casos de acordo com a opinião pública, citando o mensalão. Segundo o presidente Lula, o mensalão foi criado, uma história fictícia, para condenar ele. E ele diz o seguinte, Lula citou o ex-ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, que chama, não é? Acho que é esse o nome dele. Lula disse que eles o perseguiram na Operação Lava Jato e que prosperaram, uma vez que não houve uma contenção
de seus atos. Lula disse o seguinte, olha, esses caras me perseguiram porque o STF não se posicionou. Na realidade foi isso que ele quis dizer. E nessa festa de diplomação de Lula, na casa desse Cacai, um dos maiores advogados no Brasil que atuam praticamente na instância superior. Esse advogado ele atua praticamente nessa instância. Teve um convidado aí ilustre, sem falar que teve um cardápio show de bola, né? Com música ao vivo. Você sabe aquele cantor de pagode, Ferrugem? Pronto, ele estava lá, aparece. Pessoal. E também quem estava lá? O famoso Xandão. Presidente do TSE e ministro do STF. Olha aí uma imagem que vazou do ministro do STF, Alexandre de Moraes, entrando na festa do futuro eleito, eleito presidente Lula, não é? Olha aí, ele ali de fininho, com os seguranças, e a matéria diz aí, tem outras matérias, tá, pessoal? Festa da diplomação de Lula teve Alexandre de Moraes, bacalhau e samba. Pessoal, então deixa eu aqui trazer para vocês o que de fato está acontecendo em nosso Brasil. A grande maioria das pessoas que votaram em Bolsonaro criticam essa atitude do ministro do TSE, do presidente do TSE e também do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eles dizem que, quer dizer, e o correto seria isso, não é? Todos os juízes têm que ser imparcial. Como é que nós vamos entender que um juiz ele pode ser imparcial se ele vai para uma festa privada de uma pessoa que foi investigada pelo STF e depois foi liberado pelo STF? Então muitas pessoas não olham isso aí com um olhar carinhoso. Para quem é da área jurídica, quando nós entendemos que um magistrado ele possa ter alguma afinidade com a outra parte, no caso nós pedimos ali a substituição desse magistrado, porque o advogado entende, a outra parte entende que o magistrado não pode ter nenhuma relação com a outra parte. Isso aí é minha opinião na visão jurídica, tá, pessoal? Eu, como advogado aqui falando para vocês, eu não concordo com um magistrado tendo ali uma amizade colorida com a outra parte. E principalmente quando esse magistrado julga algumas coisas relacionadas a essa outra parte. Eu não estou dizendo assim que um juiz não pode ter uma relação amigável com outra pessoa. Não, pessoal. Até porque eu tenho aqui relações amigáveis com juízes que inclusive foram meus professores, não é? Temos relações amigáveis em relação a isso. Porém, se um juiz que eu conheço muito, foi para meu casamento, foi para uma festa de aniversário, foi para uma festa que eu fiz, qualquer coisa desse tipo, se ele está em um caso a meu favor, não é? Um caso onde eu estou ali como uma das partes, ou como réu, ou como autor, esse juiz ele deve passar esse julgamento para outro magistrado. Isso se a outra parte questionar, claro. Aí sim a outra parte questionando, e deveria ser passado para outro magistrado. Por quê? Eu entendo que um magistrado que conhece, que é amigo de outra parte, de alguma das partes, não pode de fato julgar nenhum processo. E vejam só, o Alexandre de Moraes, ele ficou muito feliz com a vitória do presidente Lula, não é? Aí para presidir o nosso Brasil durante 4 anos. Vai para alguns eventos que o presidente Lula está presente, como esse aí. Foi uma festa que a esposa do presidente Lula, Janja, ela organizou para que fosse comemorado uma posse do presidente Lula novamente, pela 3ª vez. E o Alexandre de Moraes esteve presente. Eu não sei se ele foi apenas para conversar ou se foi para provocar. Aí é isso que eu quero saber de vocês. Coloquem aqui nos comentários. O que você acha sobre essa visita que o Alexandre de Moraes fez até essa festa organizada pela esposa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva? Coloquem aqui nos comentários. Você acha correto? Você não acha correto? Independentemente de quem você votou. Se você votou em Bolsonaro, se você votou em Lula, coloca aqui nos comentários. O que você acha?
Você gostaria que, um exemplo, você tivesse entrado com uma ação judicial e o juiz que fosse julgar a sua ação tivesse em festas na casa da outra parte? E aí, o que você acha sobre isso? Coloca aqui nos comentários para que nós possamos entender o que de fato você pensa. Agora, o que o presidente Bolsonaro vai fazer em relação a esses xingamentos do eleito e futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva? E aí, meu amigo, deseja acompanhar essa novela mexicana? Então, já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para ficarem por dentro de tudo. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!